Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa tarde, no momento, 15 horas 59 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, interventor ao 7, no território da República Federativa do Brasil, identidade falsa que ocupa a presidência da República, tem laudo do DNA que não corresponde com Luiz Inácio Lula da Silva. Quem está ocupando as dependências da presidência do Poder Executivo do Brasil é um espia chinês. Ele possui bases secretas chinesas no território do Brasil. Ele está contrabandeando petróleo da Petrobras, colocou a administração do Porto de Itajaí, do Porto do Rio de Janeiro, da Bahia, no terminal da Petrobras, para operar o contrabando de petróleo. Notas frias dadas para justificar o contrabando. Ao estabelecer qualquer acariação, eles alegam que é petróleo do Brasil e é petróleo de contrabando do Irã. Tudo isto já com provas irrefutáveis. Então, já temos as provas do FBI e estamos procedendo à intervenção supraconstitucional. Estão todos em suspeição. O Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal está em suspeição. Eles são agentes, funcionários públicos envolvidos numa trama mundial efetivado por vários terroristas que roubaram as riquezas dos Estados Unidos da América. E estão fazendo isso fizeram com a Europa, com 27 países do euro, onde já foram todos identificados. Então, estamos em conflito internacional. Não há como honrar nenhuma assinatura eletrônica feita por esse espia, sabotador, funcionário público que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele morreu. Ele é óbito. Quem está aí é um plágio, é um clone. E o FBI, temos todas as provas, 60 agentes de inteligência. A Interpol já pediu a captura. Nós estamos com a extração. Força Delta se encontra em Brasília. Vamos proceder. Temos bases aéreas secretas da China com mísseis balísticos apontados para os Estados Unidos da América e também outras capitais da América do Sul. Então, nós já estamos procedendo dentro da estrutura de defesa do Brasil. Eles abriram as fronteiras para o combate dos terroristas de Comando da Capital, Comando Vermelho, FARC, LN, Família do Norte, 98
facções que são terroristas, estabelecidas no território da República Federativa do Brasil. Já estamos combatendo. Então, está já em suspeição, intervenção supraconstitucional de 15 anos. Quem assume a administração é o verdadeiro presidente da República, o senhor Bolsonaro, e todos os seus ministros, a estabilizar o roubo de 10 partidos, de 30 partidos políticos, que utilizaram o Banco Master num rombo de quilhão, de trilhão, de... Muito bom dia. Hoje, dia 13 de junho de 2026. Já está caracterizado toda a chefia de cargos públicos na estrutura dos pagamentos através de transferências do BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, pagamentos ao narcoterrorismo, empresas estabelecidas em 27 estados e 5.070 municípios do Brasil. São empresas que elas têm, através de dispositivos financeiros, a transferências para fornecimento de pagamentos da carga do narcotráfico, insumos e também a pasta base. Tudo já investigado, auditado por 60 agências de inteligência que monitora os bancos domésticos e os bancos na localidade de Basileia. Está já feita a intervenção. Estão todos em suspeição. A interdição, ela é supraconstitucional do evento Guerra Atômica Nuclear de componentes militares que se encontram em território brasileiro e da América Central e da América do Sul. Estes contingentes, eles têm armamento e suporte militar de gestores de teocracias e ditaduras com seus ditadores, todos narcoterroristas identificados globalmente. Hoje, dia 13, sábado de junho de 2026. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Estamos procedendo já com os mandados de extração imediata para proceder imediatamente em todos os bancos domésticos compilados em bolsa de valores, que estão lavando fortunas, porque isto não para. Sempre há uma nova rota alternativa para o branqueamento de capital, usando a estrutura financeira do Brasil, há o posicionamento de pagamentos. Por favor, fiquem bem atentos, porque a qualquer momento passa uma aeronave e solta uma bomba.
colocando fim a paiol de tráfico de drogas ou de aglomeração de mercenários. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 2199 742 0789. Hoje, dia 13 de junho de 2026. Horário 8 horas 15 minutos da manhã. Tenha um bom dia de sábado. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, pelo teu imenso amor, eu sei que irei morar no meu eterno lar. A casa caiu para quem achou que o Brasil era terra sem lei. Lá fora, a JBS finalmente tomou o choque que nunca tomou aqui dentro. O governo americano classificou a gigante brasileira como cartel e manipuladora de mercado. Nos Zepatas o recado é claro, tentou monopolizar, cai, tentou engolir concorrente, cai. E, ironicamente, foi a mesma empresa que cresceu no Brasil como se fosse dona do país. Subsídio do BNDES, caminhão de dinheiro público, destruição de concorrente, frigorífico quebrando aos montes. E o Estado olhando, sorrindo e fingindo que não via. Lá fora o sistema funciona, aqui o sistema serve. E é por isso que o capital global tem uma certeza absoluta. O Brasil é um paraíso para quem é amigo do poder e um inferno para quem produz de verdade. Enquanto os gigantes se acham intocáveis com dinheiro público, o capital inteligente protege riqueza em ativo real. Terra produtiva acima de 5.000 hectares, 200% documentada, onde não existe lobby, nem cartel, nem interferência estatal. O mundo cobra, o Brasil acoberta. E quem quer sobreviver, investe no que é real. Bomba, 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 acaba de sair na imprensa já os primeiros relatos da delação do Vorcaro. Nós já temos informação, está na coluna do Metrópolis, do Igor Gadelha. A menção é de que o Vorcaro falou que o contrato de 129 milhões feito com a esposa do Moraes era para que ele, Vorcaro, tivesse proximidade com o ministro. Era essa a real intenção do contrato. Ele menciona que não havia troca de favores no contrato, mas sim, que ele tinha feito aquilo para se aproximar do ministro. Eu vou te mostrar como isso é devastador para o ministro Moraes e o que mais a gente já sabe sobre essa delação. O Igor Gadelha, na coluna do Metrópolis, revelou que o conteúdo, parte do conteúdo da delação do Vorcaro, que ele entregou hoje para a Polícia Federal, a coluna diz, segundo duas fontes graduadas. O que seriam duas fontes graduadas? A fonte fez faculdade? É isso? Ei, jornalistas. Enfim, mas segundo as fontes de dentro ali da Polícia Federal, o contrato de 129 milhões com o escritório da Viviane Barsi era para buscar proximidade com o ministro. Esse é o termo da proposta, tá lá, agora é formal, agora é oficial, está o Vorcaro dizendo que fez o contrato para buscar proximidade com o ministro e para isso pagava 3,6 milhões de reais por mês.
Foi rompido o contrato, como a gente sabe, com o Master apenas quando o banco foi liquidado. Ele alega, o Vorcaro, nessa delação, que não houve troca de favores entre o ministro Moraes e ele, Vorcaro, mas não interessa. Porque é o seguinte, meus caros, se ele pagou 129 milhões, fez um contrato com alguém por 129 milhões, é óbvio que essa pessoa contou ao destinatário do dinheiro qual era a real intenção. Você consegue conceber a possibilidade de alguém fazer um contrato com outro de 129 milhões de reais e não contar o que quer? Não tem como. É óbvio que contou o que quer. E aí é que entra o ponto. Porque, embora, mesmo que não tenha tido troca de favores, o que a gente não sabe se é verdade, mas a proximidade, comprar a proximidade com o ministro, comprar da esposa do ministro a proximidade com o ministro já é em si ilícito. Porque é óbvio que ele estava buscando ali algum tipo de vantagem com essa proximidade. E busca de vantagem indevida, e é claro que era indevida, porque se fosse devida não precisava pagar esse valor todo. A busca de uma vantagem indevida com uma autoridade pública está no Código Penal, artigo 317, e chama-se corrupção passiva. Diz que Daniel Vorcaro chegava na residência... O próprio Vorcaro, se já que estava disso, naquelas mensagens à noiva, né? A então noiva. Chegava na residência oficial da presidência do Senado. Não é a casa de Alcolumbre, não. É o lugar em que vive, em que mora o presidente do Senado, circunstancialmente. Diz que chegava lá, sem avisar, batia na porta e era recebido. Então, uma relação havia. E aí a gente vê um volume de grana como esse, 153 milhões de reais, 30 milhões de dólares, é uma coisa enorme, né? Mas é a base de operação dos valores de Vorcaro, né? Nas suas distribuições. Aqui é uma acusação de propina, é uma acusação de pagamento de propina. Mas se nós pensarmos naquelas relações legais, certo? Não seja maledicente. Se você pensar em contrato com o escritório de advocacia, 130 milhões. Se você pensar em filme, em investimento no cinema nacional, em filme brasileiro, 120 e tantos milhões. Independentemente do valor que tenha sido finalmente pago, as projeções eram nessa base. E para que a gente tenha ordem de grandeza, eu não estou dizendo que uma coisa tem a ver com a outra, pelo amor de Deus, certo? A Amprev, o Fundo Previdenciário dos Servidores do Estado do Amapá, que é Amprev, comandada pelos Alcolumbre. Quem comandava o troço era o ex-tesoureiro de campanha do cara, do presidente do Senado. Amprev botou naquela base, toma aí pra te salvar, meu irmão, botou no Master 400 milhões de reais. Então não fica um valor tão absurdo. Eu tô fazendo, não tô dizendo que uma coisa tem a ver com a outra, pelo amor de Deus, já tenho muito problema. Eu tô só mostrando ordem de grandeza. 400 milhões da Amprev pro Master. Então, 153 milhões é uma grana enorme, mas como ordem de grandeza, para a gente ter uma noção de em que lugar a gente está. Finalmente, me permitam 30 segundinhos aqui para fazer um comentário sobre guerra de versões e sobre como é importante analisar a informação. De um lado, nós temos a rejeição da delação de Vorcaro pela Polícia Federal sob o texto de que ela é insuficiente, de que o cara não entrega, de que aquilo que ele entrega ele não consegue corroborar, não consegue provar, uma delação imprestável, certo? Essa é uma versão. De outra, nós acabamos vendo aqui, e essa reportagem da Veja é explícita a esse respeito, falando inclusive sobre a defesa de Daniel Vorcaro, a reportagem dá conta de que a Polícia Federal, os investigadores, não quereriam e, portanto, rejeitavam a delação de Vorcaro porque pretenderiam, de alguma forma, proteger alguém. Porque não gostariam, não tinham interesse em investir em investigações, por exemplo, sobre Davi Alcolumbre. A sugestão de que protegeriam um cara, ou alguns caras. Então é nesse lugar que a gente está. O que isso comunica? O vício fatal da delação. Nós acionamos o Davi Alcolumbre aqui no STF. Estou com o senador Eduardo Girão. Acabamos de protocolar um mandato de segurança aqui no Supremo para que seja analisado o pedido de afastamento do Davi Alcolumbre depois do que foi revelado pela Veja, não é isso, senador? É isso. Há 2 meses atrás, a gente já tinha entrado no Conselho de Ética, né? Na verdade, foi na Secretaria do Senado, porque ele não instalou o Conselho de Ética, pedindo o afastamento dele. Por quê? Porque ele não abriu a CPI-CPMI do Banco Master, que tem recorde de assinatura, né? Então a gente está reforçando hoje, através de uma liminar, um pedido de liminar, um mandado de segurança, para que
o Supremo Tribunal Federal determine a abertura desse Conselho de Ética. E essas informações trazidas hoje na Veja, de uma suposta propina de 155 milhões, mais do que nunca nós precisamos dessa investigação, porque envolve o presidente do Congresso, o PT da Bahia e muitos outros poderosos que devem explicações. É isso aí, mais do que nunca precisa ser investigado e não tem mais condições. O senador Davi Alcolumbre precisa ser afastado, quiçá cassado, ter o seu mandato cassado, essa que é a verdade. E precisa ser investigado. Banco Master precisa ser investigado. O senador Eduardo Girão e o Partido Novo, diversos parlamentares protocolaram e assinaram o pedido da CPMI do Banco Master. Compartilha esse vídeo pressionando para que seja aberta a CPMI do Banco Master e marca aqui o senador Davi Alcolumbre perguntando: senador, o que são esses 155 milhões? Quem precisa dar explicações é ele. Olha como as coisas começam a se encaixar e o desespero do Lula agora pode ser explicado. Donald Trump recebeu um documento detalhado explicando como que refinarias brasileiras abastecem o crime organizado. Leia-se PCC e Comando Vermelho, agora designados organizações terroristas. Entre essas refinarias, nós temos, por exemplo, a refinaria Rio Grandense, controlada pela Petrobras. É a digital do governo brasileiro, num esquema de venda de nafta e outros elementos para organizações criminosas. Portanto, seria uma associação ao terrorismo. O bicho tá pegando e eu nem esperei decolar para contar isso para vocês. Existe uma fome que nenhum alimento consegue satisfazer. Existe uma escuridão que nenhuma lâmpada consegue apagar. E existe um tipo de vida que uma pessoa pode respirar todos os dias, andar pelas ruas, trabalhar, sorrir, conversar, cumprir sua rotina, e ainda assim continuar espiritualmente morta por dentro. Foi nesse ponto profundo da alma humana que Jesus tocou quando pronunciou algumas das palavras mais fortes de todo o Evangelho de João. Ele não disse apenas, eu ensino, não disse apenas, eu mostro, não disse apenas, eu aponto o caminho. Ele disse, eu sou. E essa expressão não era pequena. Para muitos ouvidos modernos, eu sou parece apenas uma forma comum de falar. Mas para judeus que conheciam as Escrituras, essas palavras carregavam um peso enorme. Elas lembravam o Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente, quando Moisés perguntou o nome daquele que o enviava. E Deus respondeu, eu sou o que sou. Então, quando Jesus usa essa linguagem para falar de si mesmo, ele não está apenas criando imagens bonitas. Ele está fazendo declarações profundas sobre sua identidade. Ele está dizendo que não veio apenas trazer respostas de Deus. Ele veio como a própria resposta de Deus. E é por isso que os 7 eu sou de Jesus não podem ser lidos como frases soltas, nem como metáforas leves para inspirar uma vida melhor. Eles são revelações. Cada eu sou mostra uma dimensão de quem Cristo é e de como ele responde às necessidades mais profundas do ser humano. Quando a alma tem fome, ele diz, eu sou o pão da vida. Quando o coração anda em trevas, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quando o ser humano tenta encontrar entrada para Deus por qualquer outro caminho, ele diz, eu sou a porta. Quando falsos líderes exploram, abandonam e confundem as pessoas, ele diz, eu sou o bom pastor. Quando a morte parece ter a palavra final, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quando o mundo oferece muitos caminhos, muitas verdades e muitas formas de viver, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando alguém tenta produzir fruto espiritual longe dele, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Perceba o que está acontecendo. Jesus não está oferecendo apenas benefícios espirituais. Ele está se oferecendo. Ele não diz, eu tenho pão. Ele diz, eu sou o pão. Ele não diz, eu conheço a luz. Ele diz, eu sou a luz. Ele não diz, eu mostro uma porta. Ele diz, eu sou a porta. Ele não diz, eu sou um pastor entre muitos. Ele diz, eu sou o bom pastor. A diferença é enorme, porque se Jesus apenas tivesse coisas para dar, talvez o ser humano pudesse procurar essas coisas em outro lugar. Mas se Jesus é aquilo de que precisamos, então não existe substituto. O problema é que muita gente queria as dádivas de Jesus, mas não queria o próprio Jesus. Queriam pão, mas não queriam o pão da vida. Queriam cura, mas não queriam rendição. Queriam libertação, mas não queriam arrependimento. Queriam milagres, mas não queriam cruz. E talvez essa seja a grande tensão do Evangelho de João. Jesus se revela cada vez mais claramente, mas quanto mais claramente ele se revela, mais os corações são divididos.
Alguns se aproximam, outros se escandalizam, alguns adoram, outros murmuram, alguns reconhecem a voz do pastor, outros preferem permanecer na escuridão. Neste roteiro, nós vamos caminhar pelos 7 eu sou de Jesus e entender o que ele realmente quis dizer. Não apenas o sentido superficial das palavras, mas o contexto, o impacto, a reação das pessoas e a aplicação espiritual para nós hoje. Porque no fim, a pergunta não é apenas o que significam os 7 eu sou. A pergunta real é: se Jesus é tudo isso, por que ainda tentamos viver como se ele fosse apenas uma parte da nossa vida? A primeira grande declaração acontece depois de um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Uma multidão havia sido alimentada com 5 pães e 2 peixes. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram até se fartar. O impossível aconteceu diante dos olhos deles. O deserto se tornou mesa. A escassez se transformou em abundância. O pouco nas mãos de Jesus se tornou suficiente para todos. A multidão ficou eufórica. E isso é importante, porque aquelas pessoas não viram apenas um milagre bonito. Elas viram uma solução para uma das dores mais antigas da humanidade: a fome. Um líder capaz de multiplicar pão era um líder poderoso. Um homem capaz de alimentar multidões poderia ser o rei que todos esperavam. Alguém assim poderia libertá-los da miséria, resolver suas necessidades e talvez até liderar uma revolução. O próprio texto bíblico mostra que a multidão queria fazer Jesus rei à força. Mas Jesus se retira. Ele rejeita a coroa que a multidão queria oferecer. E aqui está o detalhe que muitos perdem. Jesus não rejeita porque não é rei. Ele rejeita porque eles não entenderam que tipo de rei ele é. No dia seguinte, quando a multidão o encontra do outro lado do mar, Jesus expõe o coração deles. Ele diz que não o procuram porque entenderam os sinais, mas porque comeram do pão e ficaram satisfeitos. Em outras palavras, eles viram o milagre, mas não entenderam a mensagem. O pão multiplicado era um sinal, mas eles ficaram presos ao pão. Queriam mais alimento, mas não queriam a revelação. Queriam provisão, mas não queriam transformação. Então Jesus diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E então, vem a frase central: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Essa declaração é profunda porque Jesus não diz: eu dou o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ou seja, a resposta para a fome mais profunda do ser humano não é algo que Jesus entrega separado dele, é ele mesmo. A alma humana tem uma fome que comida não resolve. Você pode ter uma mesa cheia e continuar vazio, pode ter dinheiro e continuar insatisfeito, pode ter reconhecimento e continuar inseguro, pode ter entretenimento todos os dias e ainda sentir um buraco silencioso dentro de si, porque existe uma fome que não é do estômago, é da alma, e essa fome só encontra descanso em Cristo. Mas a multidão não estava pronta para isso. Eles queriam pão literal. Jesus oferece sua própria vida. Eles queriam solução imediata. Jesus oferece vida eterna. Eles queriam um Messias que servisse aos desejos deles. Jesus se revela como o Filho enviado pelo Pai, diante de quem todos precisam se render. E então, Jesus aprofunda ainda mais a fala. Ele diz que o pão que ele dará é a sua carne pela vida do mundo. Para ouvidos religiosos, isso parecia escandaloso. Muitos começaram a discutir. Outros murmuraram. Alguns acharam a palavra dura demais. Mas Jesus não estava falando de um ritual estranho ou literalismo grotesco. Ele estava falando de dependência absoluta. Assim como o corpo depende de alimento para viver, a alma depende de Cristo. Assim como ninguém pode comer por você, ninguém pode crer por você. Assim como o pão precisa ser recebido, Cristo precisa ser recebido pela fé. A linguagem é forte porque a entrega é total. Jesus está dizendo que não basta admirar seus milagres. É preciso participar da sua vida, receber sua obra, depender da sua graça, reconhecer que, sem ele, a alma continua faminta. E aqui acontece uma das cenas mais tristes do Evangelho. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Não foram apenas inimigos, não foram apenas fariseus, foram discípulos. Pessoas que tinham ouvido suas palavras, visto seus sinais, caminhado perto dele. Mas quando a mensagem deixou de ser confortável, quando a verdade exigiu entrega, eles foram embora. Jesus não correu atrás deles para suavizar a mensagem. Ele não tentou tornar a verdade mais agradável. Ele apenas se virou para os 12 e perguntou: quereis vós também retirar-vos? Essa pergunta atravessa os séculos, porque todo mundo gosta de Jesus quando ele multiplica o pão, mas nem todos permanecem quando ele revela que o verdadeiro pão é ele mesmo. Pedro responde com uma das declarações mais bonitas da fé cristã: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa é a resposta de quem entendeu. Não existe outro lugar, não existe outro pão, não existe outra fonte. A primeira declaração nos obriga a perguntar: de que você está se alimentando? Porque tudo neste mundo promete saciar. O sucesso promete, o prazer promete,
promete, o dinheiro promete, a aprovação promete, a religião vazia promete, o entretenimento promete, mas o pão deste mundo sempre acaba. E quando ele acaba, a fome volta. Jesus não veio oferecer um suplemento espiritual para melhorar nossa rotina. Ele veio ser a própria vida que sustenta a alma. Ele é o pão que desceu do céu, e quem vem a ele jamais será lançado fora. A segunda declaração nos leva a outro cenário profundamente simbólico. Jesus está em Jerusalém, no contexto da festa dos tabernáculos. Essa festa lembrava o período em que Israel viveu no deserto, habitando em tendas, sendo guiado, sustentado e protegido por Deus. Era uma celebração marcada por memória, alegria e esperança. Durante essa festa, enormes lâmpadas eram acesas no templo. A luz iluminava Jerusalém e lembrava a coluna de fogo que guiou o povo de Israel no deserto. Imagine a cena: a cidade cheia, o templo movimentado, a festa acontecendo, as lâmpadas brilhando, a memória da presença de Deus no deserto viva na mente do povo. E é nesse contexto que Jesus se levanta e declara: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mais uma vez, ele não diz apenas: Eu trago luz. Ele diz: Eu sou a luz. Essa diferença é essencial. A luz revela o que está escondido. A luz mostra o caminho. A luz dissipa o medo. A luz separa a realidade de ilusão. A luz permite que vejamos como as coisas realmente são. Quando Jesus diz que é a luz do mundo, ele está afirmando que sem ele, o ser humano permanece em escuridão espiritual. E a escuridão espiritual não é apenas falta de informação. Uma pessoa pode ter estudo, inteligência, religião, tradição, cultura e ainda andar em trevas. Porque trevas, no Evangelho de João, não são apenas ignorância, são resistência à verdade de Deus. O problema humano não é somente não saber, é muitas vezes não querer vir para a luz, porque a luz expõe. Jesus já havia dito que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Essa é uma frase dura, mas honesta. A luz de Cristo consola, mas também confronta. Ela guia, mas também revela. Ela aquece, mas também expõe o que preferimos esconder. Por isso, nem todo mundo quer luz. Muitos querem apenas alívio sem exposição. Querem paz sem verdade. Querem direção sem arrependimento. Querem espiritualidade sem confronto. Mas Jesus não é uma luz decorativa. Ele é a luz do mundo. E essa declaração incomodou imediatamente os fariseus. Eles disseram que o testemunho dele não era verdadeiro porque ele dava testemunho de si mesmo. Mas Jesus responde que seu testemunho é verdadeiro porque ele sabe de onde veio e para onde vai. Eles julgavam segundo a carne. Ele falava a partir da comunhão com o Pai. Aqui está um ponto profundo. Os fariseus estavam diante da luz e tentavam julgá-la com olhos escurecidos. Tinham escritura, mas não enxergavam o Verbo encarnado. Tinham religião, mas não reconheciam a presença de Deus. Tinham zelo, mas não tinham luz. Isso também é possível hoje. Uma pessoa pode estar cercada de linguagem religiosa e ainda não estar seguindo a luz de Cristo. Pode conhecer termos bíblicos, frequentar ambientes cristãos, defender opiniões religiosas e, mesmo assim, resistir ao que Jesus está revelando no coração. Porque seguir a luz não é apenas concordar com uma ideia. Jesus diz: Quem me segue não andará em trevas. Seguir é movimento, é direção, é obediência, é caminhar atrás dele. A promessa não é para quem apenas admira a luz de longe, mas para quem segue a luz. E quem segue Cristo recebe a luz da vida. Essa expressão é maravilhosa. Não é apenas luz para entender conceitos. É luz que dá vida. É luz que reorganiza a alma. É luz que mostra onde estamos errados, mas também mostra o caminho de volta. É luz que ilumina a culpa com graça. Ilumina a confusão com verdade. Ilumina o medo com presença. Ilumina o pecado com arrependimento. Ilumina o sofrimento com esperança. E aqui surge uma pergunta inevitável. Onde você tem buscado luz? Muita gente busca luz em opinião humana, em conselhos que mudam toda semana, em filosofias que prometem liberdade, mas deixam a alma mais perdida, em espiritualidades vagas que falam de energia, mas não falam de pecado, cruz e redenção, em gurus, influenciadores, sistemas, métodos e promessas de autoconhecimento. Mas Jesus não se apresenta como uma luz entre muitas. Ele diz: Eu sou a luz do mundo. Não apenas de Israel, não apenas dos religiosos, não apenas dos que já se consideram bons, do mundo. Isso significa que toda pessoa, de qualquer cultura, época ou história, só enxerga a verdade última da vida quando é iluminada por Cristo. Sem ele, podemos até enxergar partes da realidade, mas não enxergamos o centro. E o centro é Deus. A segunda declaração nos ensina que o problema do ser humano não é apenas fome, é cegueira. Precisamos de pão, mas também precisamos de luz. Precisamos ser sustentados, mas também guiados. Cristo é o pão que sacia,
e é a luz que nos tira das trevas. Agora Jesus usa uma imagem rural, simples e poderosa, um redil de ovelhas. Para quem vivia naquele contexto, essa imagem era fácil de entender. À noite, as ovelhas eram recolhidas em um espaço protegido. Havia uma entrada. O pastor conhecia suas ovelhas. As ovelhas reconheciam sua voz. O perigo vinha de ladrões, lobos e falsos cuidadores. Mas o contexto dessa declaração é muito importante. Antes de falar sobre porta e pastor, Jesus havia curado um homem cego de nascimento. Esse homem, que passou a vida inteira sem enxergar, recebe visão por meio de Jesus. Mas os fariseus, em vez de celebrarem o milagre, ficam incomodados porque a cura aconteceu em dia de sábado. Eles interrogam o homem, pressionam seus pais, questionam Jesus e, no fim, expulsam o homem da sinagoga. Pense na ironia. O homem que era cego agora vê. Os líderes que diziam enxergar revelam que estão espiritualmente cegos. O homem curado é excluído pelo sistema religioso, mas encontrado por Jesus. É depois disso que Jesus começa a falar sobre o redil, as ovelhas, os ladrões e a porta. Ele diz: "Eu sou a porta das ovelhas." Essa é uma das declarações mais exclusivas de Jesus. A porta é o ponto de entrada. A porta separa o lado de fora do lado de dentro. A porta define acesso. Quando Jesus diz que é a porta, ele está dizendo que o acesso à salvação, ao cuidado do Pai, à vida verdadeira, passa por ele. Não por tradição, não por mérito, não por sistema religioso, não por herança familiar, não por esforço moral, por ele. Jesus continua: "Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem." Aqui existem 3 ideias: salvação, liberdade e provisão. A ovelha entra e é salva. Entra e sai com segurança. Encontra pastagem. Isso mostra que Jesus não é uma porta para a prisão. Ele é a porta para a vida. Muitas pessoas imaginam que seguir Cristo é perder liberdade, mas Jesus apresenta o contrário. Fora dele, a ovelha está exposta. Fora dele, há ladrões. Fora dele, há perigo. Fora dele, há falsas promessas. Dentro dele, há salvação, cuidado, direção e alimento. Então Jesus faz o contraste. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Essa frase é muito conhecida, mas precisa ser lida no contexto. Jesus está contrastando sua missão com a dos falsos pastores. O ladrão usa a ovelha. Cristo dá vida à ovelha. O ladrão explora. Cristo protege. O ladrão entra por outro caminho. Cristo é a porta verdadeira. O ladrão promete ganho, mas entrega destruição. Cristo chama à rendição, mas entrega vida abundante. Essa vida abundante não é uma promessa rasa de conforto material. Não significa ausência de sofrimento. Não significa que todo problema desaparece. Significa vida verdadeira. Vida reconciliada com Deus. Vida sustentada pela presença do pastor. Vida que começa agora e continua na eternidade. Aqui precisamos ser claros. Se Jesus é a porta, então não existem várias entradas equivalentes para Deus. Essa verdade incomoda o mundo moderno, porque nossa cultura gosta de dizer que todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Mas Jesus não falou assim. Ele não se apresentou como uma opção espiritual entre outras. Ele se apresentou como a porta. E isso não é arrogância humana, é revelação divina. A exclusividade de Cristo não é uma barreira cruel. É a graça de Deus abrindo uma porta real para pecadores perdidos. O problema não é existir apenas uma porta. O milagre é existir uma porta. Porque se Deus fosse apenas justo, o ser humano rebelde não teria entrada nenhuma. Mas em Cristo, a porta foi aberta. E essa porta tem forma de cruz. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, o caminho para o Pai foi aberto. A separação causada pelo pecado foi vencida. O acesso não se baseia no quanto somos bons, mas no quanto Cristo é suficiente. A pergunta que essa declaração nos faz é direta. Por qual porta você está tentando entrar? Pela porta da própria bondade? Pela porta da religião sem Cristo? Pela porta das obras? Pela porta da comparação com pessoas piores? Pela porta de uma espiritualidade construída do seu jeito? Jesus diz: "Eu sou a porta." Não é uma ameaça vazia, é um convite urgente. Quem entra por ele encontra salvação. Quem insiste em escalar o muro confia em si mesmo e permanece em perigo. A terceira declaração nos mostra que Jesus não é apenas alimento e luz. Ele é acesso. Ele é entrada. Ele é a porta pela qual a ovelha perdida volta para casa. Depois de dizer que é a porta, Jesus aprofunda a imagem e declara: "Eu sou o bom pastor." Essa talvez seja uma das imagens mais amadas de Jesus. Mas quando ele disse isso, a frase não era apenas confortável, era confrontadora. Porque no Antigo Testamento, pastores eram frequentemente usados como imagem
imagem dos líderes de Israel. Reis, sacerdotes e líderes espirituais deveriam cuidar do povo como pastores cuidam de ovelhas. Mas muitas vezes esses pastores falharam. Os profetas denunciaram líderes que se alimentavam das ovelhas em vez de alimentá-las. Líderes que exploravam, abandonavam, dispersavam e feriam o povo. Então, quando Jesus diz, "Eu sou o bom pastor", ele está se colocando em contraste direto com os falsos pastores. Ele não é como o ladrão, não é como o mercenário, não é como o líder religioso que usa as pessoas para preservar poder. Ele é o pastor bom, verdadeiro, fiel. E então Jesus define o bom pastor com uma frase decisiva. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui está o centro da declaração. O bom pastor não apenas guia, ele se entrega. Não apenas protege quando é conveniente. Ele permanece quando o lobo vem. Não foge quando há perigo. Não abandona o rebanho para salvar a própria reputação. Não sacrifica as ovelhas por si mesmo. Ele sacrifica a si mesmo pelas ovelhas. Isso aponta diretamente para a cruz. Jesus não está apenas descrevendo uma virtude pastoral bonita. Ele está anunciando sua morte. A cruz não foi acidente. Não foi derrota inesperada. Não foi apenas consequência da oposição humana. Jesus entrega sua vida voluntariamente. Ele mesmo diz que ninguém tira sua vida dele, mas ele a dá por sua própria vontade. Esse é o amor do bom pastor. Um amor consciente, um amor sacrificial, um amor que conhece o preço e ainda assim escolhe pagar. Depois Jesus fala do mercenário. O mercenário não é dono das ovelhas. Ele cuida delas enquanto é vantajoso, mas quando vê o lobo chegando, foge. Por quê? Porque não se importa verdadeiramente com as ovelhas. Essa imagem é muito atual. Nem todo líder espiritual tem coração de pastor. Alguns têm coração de mercenário. Ficam enquanto há benefício, pregam enquanto há aplauso, cuidam enquanto isso fortalece sua imagem. Mas quando o cuidado exige sacrifício, somem. Quando a verdade custa popularidade, se calam. Quando o lobo aparece, protegem a si mesmos. Jesus é diferente. Ele conhece suas ovelhas. E suas ovelhas o conhecem. Essa linguagem de conhecimento é íntima e profunda. Não é apenas saber informações. É relacionamento. Jesus conhece os seus. Conhece suas feridas. Conhece suas fraquezas. Conhece suas quedas. Conhece as lágrimas que ninguém viu. Conhece as lutas que você não conseguiu explicar. Conhece o medo escondido atrás do sorriso. Conhece a oração que saiu sem palavras. E mesmo conhecendo tudo, ele não abandona. Esse é o consolo do bom pastor. Mas há também uma responsabilidade. As ovelhas ouvem sua voz. Essa é uma marca dos que pertencem a Cristo. Eles podem até se confundir por um tempo, mas a voz do pastor os chama de volta. Podem passar por vales escuros, mas a voz do pastor continua guiando. Podem ser pressionados por vozes estranhas, mas aprendem a discernir a voz daquele que deu a vida por eles. Jesus também diz: "Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me convém conduzir." Aqui, ele abre o horizonte da missão. O rebanho não ficaria limitado a uma nação. Gentios seriam alcançados. Pessoas de diferentes povos, línguas, culturas e épocas ouviriam a voz de Cristo e seriam reunidas em um só rebanho, sob um só pastor. Isso inclui nós. Nós não estávamos ali naquela cena. Não caminhamos fisicamente pelas estradas da Galileia. Não ouvimos a voz audível de Jesus no templo. Mas pela palavra e pelo Espírito, a voz do pastor ainda chama. E aqueles que são dele reconhecem esse chamado. A quarta declaração nos confronta com uma pergunta simples e profunda. Quem está pastoreando sua vida? Porque todos seguem alguma voz. A voz do medo, a voz da culpa, a voz da ambição, a voz da cultura, a voz de falsos líderes, a voz do próprio ego. Mas só uma voz deu a vida por você. Só uma voz atravessou a morte para te buscar. Só uma voz pode te conduzir a pastos verdadeiros. Jesus é o bom pastor. E quando ele guia, até o vale da sombra da morte não é o fim da história. Agora chegamos a uma das cenas mais emocionantes do Evangelho de João. Betânia. Lázaro está morto. Marta e Maria estão de luto. A casa está cheia de dor. O irmão que elas amavam foi colocado em um túmulo. E Jesus, que poderia ter chegado antes, chega depois. Esse detalhe é difícil, porque a mensagem havia sido enviada. Senhor, aquele que amas está enfermo. Mas Jesus não foi imediatamente. Ele esperou. E quando finalmente chegou, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Para Marta, a frase que sai do coração é uma mistura de fé e dor. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase carrega uma pergunta silenciosa. Por que demoraste? Por que não vieste antes? Por que permitiste que a história chegasse até o túmulo? Essa é uma dor que muitas pessoas entendem. Quem nunca sentiu que Deus poderia ter chegado antes? Antes da perda, antes da queda, antes do fim, antes da notícia, antes do enterro de uma esperança. Marta crê em Jesus, mas está ferida pela demora. E então Jesus diz: teu irmão há de ressuscitar. Marta responde com teologia correta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela crê em uma ressurreição futura. Crê que um dia Deus fará tudo novo. Crê na doutrina. Mas Jesus não veio apenas
apenas confirmar uma doutrina. Ele veio revelar que a doutrina estava diante dela em forma de pessoa. Então ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Essa frase é uma das mais profundas da Bíblia. Jesus não diz: Eu realizo ressurreições. Ele diz: Eu sou a ressurreição. Não diz apenas: Eu dou vida. Ele diz: Eu sou a vida. Isso significa que a vida eterna não é apenas um presente futuro. É uma realidade que começa em Cristo. A ressurreição não é apenas um evento no fim da história. É uma pessoa. E onde essa pessoa está, a morte perde seu poder final. Jesus então vai até o túmulo. E antes de chamar Lázaro para fora, ele chora. Esse é um dos versículos mais curtos e mais profundos da Bíblia. Jesus chorou. O Filho de Deus diante de um túmulo. A ressurreição em pessoa diante da morte. Aquele que sabe que Lázaro sairá vivo em poucos momentos ainda assim chora. Por quê? Porque Jesus não é indiferente à dor humana. Ele não olha para o sofrimento com frieza. Ele sabe o que vai fazer, mas ainda se comove com o que a morte causou. Ele vê Maria chorando, vê Marta sofrendo, vê a multidão lamentando, vê o estrago do pecado no mundo, vê a dor da separação e chora. Isso nos mostra algo precioso. A fé cristã não nega o luto. A esperança da ressurreição não transforma lágrimas em fraqueza. Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro. Então, ele ordena que removam a pedra. Marta hesita. O corpo já cheira mal. A morte parece definitiva. Mas Jesus ora ao Pai e clama em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto sai. Não porque teve força, não porque decidiu melhorar, não porque encontrou vida dentro de si mesmo. Saiu porque a voz da ressurreição o chamou. Esse milagre é um sinal. Aponta para o poder de Jesus sobre a morte física, mas também revela algo sobre a morte espiritual. Sem Cristo, o ser humano não está apenas ferido, está morto em seus pecados. E morto não se ressuscita sozinho. Precisa ouvir a voz do Filho de Deus. Precisa receber vida de fora. Precisa que Cristo chame para fora do túmulo. A quinta declaração nos leva ao centro da esperança cristã. A morte não tem a palavra final. O túmulo não tem a palavra final. A perda não tem a palavra final. Cristo tem. Mas a pergunta de Jesus a Marta continua ecoando. Crês tu isto? Essa é a pergunta. Não apenas: você acredita em uma doutrina sobre o fim dos tempos? Mas: você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Porque a esperança cristã não está baseada em uma ideia abstrata de imortalidade. Está baseada em uma pessoa viva. Jesus venceu a morte. E quem está nele pode até morrer fisicamente, mas não morrerá eternamente. A sexta declaração acontece em um ambiente de despedida. Jesus está com seus discípulos no cenáculo. A cruz está próxima. Ele lavou os pés dos discípulos. Judas já caminha para a traição. Pedro será avisado de sua negação. O clima é pesado. Os discípulos estão confusos, assustados, sentindo que algo está prestes a acontecer, mas sem compreender plenamente. Então Jesus diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Ele fala sobre a casa do Pai. Fala sobre preparar lugar. Fala sobre voltar. Mas Tomé, honesto em sua confusão, pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Essa pergunta é profundamente humana. Como saber o caminho quando tudo parece incerto? Como seguir quando não se vê o mapa? Como confiar quando Deus parece conduzir por uma estrada que não entendemos? Jesus responde com uma das declarações mais conhecidas e mais exclusivas de toda a Bíblia: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mais uma vez, ele não entrega um mapa. Ele entrega a si mesmo. Não diz: Eu conheço o caminho. Diz: Eu sou o caminho. Não diz: Eu ensino uma verdade. Diz: Eu sou a verdade. Não diz: Eu ofereço uma forma de viver. Diz: Eu sou a vida. Essa frase confronta diretamente a ideia de que Jesus é apenas um mestre moral entre outros, porque um mestre poderia apontar caminhos, um profeta poderia anunciar verdades, um líder poderia inspirar formas de viver. Mas Jesus afirma ser o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida. E então ele acrescenta: Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa frase é ofensiva para o pensamento moderno, porque elimina a possibilidade de Jesus ser apenas uma opção espiritual entre muitas. Ele não diz: Alguns vêm ao Pai por mim. Não diz: Este é um caminho bom para quem se identifica comigo. Ele diz: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que o destino final da fé cristã não é apenas melhorar a vida, é chegar ao Pai. O ser humano foi criado para a comunhão com Deus, mas o pecado rompeu essa comunhão. A religião tenta subir, a filosofia tenta explicar, a moralidade tenta compensar, o esforço humano tenta alcançar, mas Jesus diz que o caminho ao Pai é Ele mesmo. Essa verdade precisa ser dita com humildade, mas também com clareza. A exclusividade de Cristo não nasce de arrogância religiosa, nasce da realidade da cruz. Se houvesse muitos caminhos, a cruz seria desnecessária. Se a sinceridade humana bastasse, o Filho de Deus não precisaria morrer
morrer. Se boas obras pudessem abrir o céu, o sangue de Cristo não seria necessário. Mas a cruz revela que o pecado era sério demais para ser resolvido por esforço humano, e o amor de Deus era grande demais para nos deixar sem caminho. Jesus é o caminho porque por meio dele, pecadores voltam ao Pai. Ele é a verdade porque nele Deus se revelou plenamente. Ele é a vida porque fora dele tudo termina em morte espiritual. Filipe então pede: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde: quem me vê a mim, vê o Pai. Essa é outra revelação extraordinária. Jesus não é apenas enviado por Deus. Ele revela Deus. Quem quer saber como Deus é, deve olhar para Cristo. Olhar para sua compaixão, sua santidade, sua autoridade, sua misericórdia, sua firmeza, seu amor pelos quebrantados, seu confronto aos hipócritas, sua entrega na cruz. Em Jesus, o Pai se tornou visível. A sexta declaração nos chama a abandonar a ilusão de caminhos alternativos. Não há outro caminho para o Pai. Não há outra verdade final. Não há outra vida eterna. A pergunta é: você está tentando encontrar Deus sem passar por Cristo? Porque é possível ser religioso e ainda evitar Jesus. É possível falar de espiritualidade e ainda rejeitar a cruz. É possível buscar paz e ainda fugir da verdade. Mas Jesus não nos chama para um sistema. Ele nos chama para Ele mesmo. O caminho é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. A vida é uma pessoa. E seu nome é Jesus. A última declaração dos 7, eu sou, acontece também no contexto da despedida. Jesus sabe que está caminhando para a cruz. Os discípulos logo enfrentarão medo, perseguição, perda e missão. Eles não poderão depender da presença física de Jesus como antes. Então, ele usa uma imagem simples e profunda. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. A videira era uma imagem conhecida em Israel. No Antigo Testamento, Israel muitas vezes é comparado a uma vinha. Deus plantou, cuidou, esperou fruto, mas a vinha falhou. Produziu fruto ruim, foi infiel. Agora Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, ou seja, ele é aquilo que Israel deveria ter sido e não conseguiu ser. Ele é o filho fiel, a fonte da vida, o centro do novo povo de Deus. Depois, ele fala dos ramos. Os ramos não têm vida em si mesmos. Um galho separado da videira pode até parecer vivo por um tempo, mas está morrendo. Pode manter aparência por alguns instantes, pode conservar folhas por um período, mas sem conexão com a videira, não há futuro. Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essa palavra é central, permanecer. A vida cristã não é apenas começar com Jesus, é permanecer em Jesus. Não é apenas uma decisão emocional em um momento, é uma vida inteira de dependência. Permanecer é continuar nele, é habitar nele, é depender dele, é receber dele, é obedecer suas palavras, é deixar sua vida fluir em nós. Então Jesus declara: sem mim, nada podeis fazer. Essa frase destrói a autossuficiência espiritual. Ele não diz: sem mim vocês farão menos. Não diz: sem mim vocês terão mais dificuldade. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nada de valor eterno, nada que produza fruto verdadeiro, nada que glorifique o Pai, nada que permaneça. Podemos fazer muitas coisas religiosamente ativas e ainda assim não produzir fruto espiritual. Podemos construir agendas, eventos, discursos, plataformas, imagens e reputações. Mas se não há permanência em Cristo, tudo isso é galho seco com aparência verde. O fruto verdadeiro nasce da conexão com a videira. E que fruto é esse? Caráter transformado, amor, obediência, santidade, perseverança, verdade, misericórdia, vida que glorifica o Pai. Jesus também diz que o Pai limpa os ramos que dão fruto para que deem mais fruto. Essa parte é importante. Mesmo os ramos frutíferos passam por poda, e poda dói. Deus remove excessos, corrige direções, trata motivações, corta o que parecia bonito, mas estava roubando força. Às vezes, uma estação difícil na vida do cristão não é abandono, é poda. Não é Deus destruindo, é Deus preparando mais fruto. Mas Jesus também fala dos ramos que não permanecem. Eles secam, são lançados fora. A imagem é séria, porque não existe cristianismo verdadeiro desconectado de Cristo. Não existe fruto espiritual sem vida espiritual. Não existe permanência apenas de aparência. Essa última declaração completa o retrato dos 7, eu sou. Jesus é o pão que sacia, a luz que ilumina, a porta que dá acesso, o pastor que dá a vida, a ressurreição que vence a morte, o caminho, a verdade e a vida que conduzem ao Pai, e a videira verdadeira que sustenta todo o fruto espiritual. Tudo começa nele, tudo passa por ele, tudo depende dele, tudo termina nele. E isso nos leva à grande pergunta final. Você está apenas perto de Jesus ou está permanecendo em Jesus? Porque Judas esteve perto, multidões estiveram perto, fariseus ouviram Jesus de perto, pessoas comeram o pão multiplicado, outras viram milagres. Mas proximidade externa não é o mesmo que permanência. Permanecer é estar unido a Cristo pela fé, é depender dele como o ramo depende da videira, é aceitar que não temos vida em nós mesmos, é receber diariamente sua graça.
graça. É deixar sua palavra habitar em nós. É ser tratado pelo Pai para dar fruto. A 7ª declaração nos mostra que a vida cristã não é desempenho independente. É união com Cristo. E onde há união verdadeira, haverá fruto verdadeiro. Quando juntamos as 7 declarações, percebemos que elas formam um retrato completo. Não são frases aleatórias. São como 7 janelas abertas para a identidade de Cristo. A primeira janela mostra nossa fome. Jesus é o pão da vida. A segunda mostra nossa cegueira. Jesus é a luz do mundo. A terceira mostra nossa necessidade de acesso. Jesus é a porta. A quarta mostra nossa vulnerabilidade. Jesus é o bom pastor. A quinta mostra nossa mortalidade. Jesus é a ressurreição e a vida. A sexta mostra nossa perdição. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A 7ª mostra nossa dependência. Jesus é a videira verdadeira. Perceba que cada declaração responde a uma condição humana. Temos fome, Ele é pão. Estamos em trevas, Ele é luz. Estamos fora, Ele é porta. Estamos perdidos, Ele é pastor. Estamos mortos, Ele é ressurreição. Estamos sem direção, Ele é caminho. Somos incapazes de frutificar sozinhos, Ele é videira. Isso significa que Jesus não veio apenas melhorar partes da nossa vida. Ele veio ser tudo. E talvez seja exatamente isso que incomoda o coração humano. Nós gostamos de um Jesus útil, um Jesus que ajuda, um Jesus que consola, um Jesus que abençoa, um Jesus que resolve problemas. Mas os 7 eu sou revelam um Jesus absoluto, não apenas ajudador, mas Senhor, não apenas conselheiro, mas verdade, não apenas exemplo, mas vida, não apenas mestre, mas Deus encarnado. E quando Jesus se revela assim, não sobra espaço para a neutralidade. Ou ele é quem disse ser, ou suas palavras seriam impossíveis de aceitar. Um simples mestre moral não poderia dizer, eu sou a luz do mundo. Um profeta comum não poderia dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Um líder religioso honesto não poderia dizer, eu sou a ressurreição e a vida, a menos que isso fosse verdade. Os 7 eu sou nos obrigam a uma decisão. Não permitem que tratemos Jesus como apenas uma inspiração bonita. Eles exigem resposta. A multidão precisou responder. Os fariseus precisaram responder. Marta precisou responder. Tomé precisou responder. Os discípulos precisaram responder. E nós também. A pergunta não é apenas se achamos Jesus admirável. A pergunta é, se cremos nele como ele se revelou. Porque Jesus não se apresentou como uma parte da verdade. Ele se apresentou como a verdade. Não se apresentou como uma etapa do caminho. Ele se apresentou como o caminho. Não se apresentou como alguém que aponta para a vida. Ele se apresentou como a vida. Essa é a glória e o escândalo do cristianismo. No centro da fé cristã, não está primeiro um sistema religioso. Está uma pessoa, Cristo. E tudo depende dele. Agora precisamos trazer tudo isso para dentro da nossa própria história. Porque é possível entender os 7 eu sou intelectualmente e ainda viver como se eles não fossem verdade. É possível dizer que Jesus é o pão da vida e continuar tentando alimentar a alma com coisas que perecem. É possível dizer que ele é a luz do mundo e continuar escondendo áreas inteiras do coração nas trevas. É possível dizer que ele é a porta e continuar confiando na própria bondade para se aproximar de Deus. É possível dizer que ele é o bom pastor e continuar seguindo vozes que não cuidam da alma. É possível dizer que ele é a ressurreição e a vida e continuar vivendo dominado pelo medo da morte. É possível dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida e continuar negociando a verdade para agradar o mundo. É possível dizer que ele é a videira verdadeira e continuar tentando produzir fruto por esforço próprio. Por isso, essas declarações não são apenas doutrina, são diagnóstico. Elas mostram onde está a nossa necessidade mais profunda. Se sua alma está faminta, Cristo não te chama para se distrair mais. Ele te chama para vir a Ele. Se você está em trevas, Cristo não te chama para fingir que está tudo bem. Ele te chama para segui-lo. Se você se sente longe de Deus, Cristo não te chama para construir escadas religiosas. Ele te chama para entrar pela porta. Se você está ferido por falsos pastores, Cristo te chama para ouvir a voz do bom pastor. Se você está com medo da morte, Cristo te chama a crer naquele que é a ressurreição. Se você está confuso sobre o caminho, Cristo não te entrega apenas instruções. Ele te entrega a si mesmo. Se você está cansado de tentar dar fruto sozinho, Cristo te chama a permanecer nele. Essa é a beleza dos 7 eu sou. Eles não apenas revelam quem Jesus é. Eles revelam quem nós somos sem ele. Famintos, cegos, perdidos, vulneráveis, mortos, confusos, secos. Mas também revelam o que nos tornamos nele. Saciados, iluminados, recebidos, guiados, vivificados, conduzidos ao Pai, frutíferos. A vida cristã começa quando paramos de tratar Jesus como complemento e o recebemos como centro. Ele não veio ocupar um cômodo da casa, veio tomar posse de tudo, não para destruir nossa vida, mas para finalmente colocá-la em ordem. Porque tudo aquilo que governa o coração no lugar de Cristo acaba nos escravizando. Mas quando Cristo reina, a alma encontra vida. Isso não significa uma vida sem dor. Lázaro morreu, Marta chorou, Maria chorou, Jesus
Jesus chorou. Os discípulos enfrentaram medo. A igreja enfrentou perseguição. Os cristãos continuam enfrentando lutas. Mas existe uma diferença entre sofrer sem pastor e sofrer com o pastor. Entre andar em trevas e andar com a luz. Entre ter fome sem esperança e se alimentar do pão da vida. Entre tentar achar Deus por conta própria e entrar pela porta. Entre produzir por pressão e frutificar permanecendo na videira. Os 7 eu sou não prometem uma vida superficialmente fácil. Prometem Cristo, e Cristo é suficiente. No fim, os 7 eu sou de Jesus nos levam a uma única conclusão. Jesus não é apenas parte da resposta. Ele é a resposta. Ele é o pão para a fome mais profunda, a luz para a escuridão mais densa, a porta para quem estava do lado de fora, o pastor para quem estava perdido, a ressurreição para quem estava morto, o caminho para quem não sabia voltar ao Pai, a verdade para um mundo cheio de mentiras, a vida para uma humanidade espiritualmente morta, a videira para ramos que não conseguem frutificar sozinhos. E talvez agora possamos entender por que essas declarações dividiram tanta gente. Porque elas não deixam Jesus no lugar confortável de mestre inspirador. Elas o colocam no centro de tudo. Se ele é o pão, não existe outro alimento definitivo. Se ele é a luz, não existe outra iluminação final. Se ele é a porta, não existe outro acesso ao Pai. Se ele é o bom pastor, nenhuma outra voz merece nossa confiança absoluta. Se ele é a ressurreição, a morte não é soberana. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, nenhum outro caminho pode substituir sua cruz. Se ele é a videira verdadeira, nenhuma vida espiritual existe separada dele. Os 7 eu sou não são apenas frases bonitas, são convites, e também são confrontos. Eles perguntam, do que você tem se alimentado? Que luz você tem seguido? Por qual porta você tenta entrar? Que voz tem guiado sua vida? Onde está sua esperança diante da morte? Qual caminho você acredita que leva ao Pai? Você está realmente permanecendo em Cristo? Essas perguntas importam porque uma pessoa pode estar perto da religião e longe da vida. Pode conhecer histórias bíblicas e ainda não conhecer o pastor. Pode estar cercada de linguagem cristã e ainda não permanecer na videira. Mas hoje, a voz de Jesus continua chamando, não como uma ideia antiga, não como uma frase de efeito, mas como o grande eu sou. O mesmo que sacia, ilumina, abre, guia, ressuscita, conduz e sustenta. Se este estudo falou ao seu coração, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como o Salvador vivo. E nos comentários, escreva qual dos 7 eu sou mais falou com você hoje. Talvez sua resposta revele exatamente a área onde Cristo está chamando você para confiar mais profundamente nele. Porque onde existe fome, ele continua dizendo, eu sou o pão da vida. Onde existem trevas, ele continua dizendo, eu sou a luz do mundo. Onde existe distância de Deus, ele continua dizendo, eu sou a porta. Onde existe medo e vulnerabilidade, ele continua dizendo, eu sou o bom pastor. Onde existe morte, ele continua dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Onde existe confusão, ele continua dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde existe cansaço e esterilidade espiritual, ele continua dizendo, eu sou a videira verdadeira. E quem está nele não apenas encontra respostas, encontra vida. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestrezinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí abaixo da palavra promoções, promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link.
o link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee, Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.